1964, O Elo Perdido, primeira parte. Panorama histórico e metodológico da STB. Introdução. O sonho da maioria dos sistemas utópicos é a igualdade absoluta. A igualdade foi postulada pela Revolução Francesa e em seu nome cometeram-se assassinatos durante a Revolução de Outubro russa e diversas outras revoluções ao longo da história. O conceito de igualdade está escrito nas constituições de países democráticos e não democráticos. Abre aspas. Todos os cidadãos têm direitos iguais e deveres iguais, fecham aspas, diz o artigo 20 da Constituição Tchecoslovaca de 1960, que declarou também que após o ano de 1945, viveu um grande avanço social e da etapa da construção de democracia popular, passou para a construção de uma sociedade comunista, sob a direção do Partido Comunista da Tchecoslováquia e em aliança com a União Soviética e com outros países do bloco socialista. A República Socialista da Tchecoslováquia declara que, abre aspas, desejamos viver em paz e amizade com todas as nações do mundo e com diferentes sistemas sociais, através de uma consequente política pacífica e com um desenvolvimento versátil de nosso país, iremos apoiar a aspiração de todas as nações que se convençam sobre as vantagens do socialismo, como o único que pode conduzir ao bem de toda a humanidade. Fecham aspas. Ainda hoje, esse tipo de discurso consegue mover multidões e possui uma imensa força de atração. Como ideia, o comunismo foi lançado e alimentado no imaginário popular desde a metade do século XIX. Mas foi com o surgimento da Rússia soviética que essa utopia passou a ter uma potência inacreditável e, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, influenciou o destino de milhões de pessoas em todo o mundo. Havia surgido, enfim, um sistema capaz de mudar o futuro de indivíduos e de nações inteiras, e muitos até hoje acreditam que essas mudanças foram para melhor. A já citada Constituição Tcheca de 1960 e sua aprovação pela Assembleia Nacional foi um acontecimento que, além de mudar o nome do país, abram parênteses, foi acrescentado o adjetivo socialista, fecha parênteses, enfatizou intensamente no famoso quarto artigo que a força que dirige a sociedade e o país é o Partido Comunista da Tchecoslováquia. União voluntária e combatente destes são os mais ativos e conscientes cidadãos entre as fileiras de operários, agricultores e da intelectualidade. Segundo o documento, os comunistas sempre foram os melhores batalhadores, até mesmo nos tempos de paz. Aqui abre um parênteses. Paz? Mas o mundo estava em plena Guerra Fria, fecha parênteses. E a ideologia comunista era a mais correta de todas, pois até na Constituição era privilegiada. Não se tratou de mera nota legal vazia, nem de uma simples amostra de orgulho ou convicção de sua própria infalibilidade, mas representou a mais dura das realidades, presente todos os dias na vida dos cidadãos tchecos. O que se desenvolveu na Tchecoslováquia foi um sistema totalitário que entrou em guerras constantes contra os seus subordinados, entre parênteses, cidadãos, e com a redondeza inimiga, entre parênteses, o bloco democrático, introduzido de modo parecido com o nazismo na Alemanha, como resultado de eleições democráticas, mas também, e aqui deve ser lembrar, com a ajuda soviética. E isso é lembrado no texto preâmbulo da já citada Constituição, um parênteses. Abre aspas. 15 anos atrás, em 1945, nosso povo trabalhador
libertado de algemas da ocupação fascista pelo heróico exército soviético, decidiu, após as experiências como república burguesa, construir seu país liberto na forma de uma democracia popular que tinha como missão garantir um desenvolvimento pacífico. À frente da república estava o Partido Comunista da Tchecoslováquia, a já verificada vanguarda da classe operária, reforçada pela luta nos tempos da República Burguesa e da ocupação. A última tentativa de reação internacional e interior para mudar a ordem dos acontecimentos foi rechaçada pelo papel decisivo do povo trabalhador em fevereiro de 1948. Fecham aspas. É verdade que a República Democrática da Tchecoslováquia, pré-guerra, não passou no teste dos complicados anos de 1938 e 1939, pois não teve condições de se opor à expansão alemã. O território não foi capaz de se defender, mesmo que os cidadãos estivessem determinados. A elite política falhou. A ideologia comunista, representada então pela vitória da União Soviética e sua aliança com o mais poderoso dos impérios, foi uma alternativa atraente para grande parte da população europeia. Os anos de reconstrução após a hecatombe da Segunda Guerra Mundial foram em toda a Europa marcados por uma onda de otimismo esquerdista, que representava, aos olhos da maioria dos intelectuais da época, a única reação justa contra tudo o que havia ocorrido nos últimos anos. A maioria dos sistemas burgueses em praticamente toda a Europa, com a França à frente, estavam comprometidos, mas é impossível não perceber que a brava resistência da Inglaterra, que na fase inicial da guerra defendeu solitária a democracia liberal contra a Alemanha nazista, foi em grande parte repudiada por sua aliança com a União Soviética. Necessidade e cálculo. Os britânicos, junto com os Estados Unidos, durante as conferências internacionais, concordaram com a divisão da Europa pós-guerra. E disso veio o discurso de, abre aspas, eles nos venderam, fecham aspas, tão difundido na Europa Central, mesmo discurso que circulava em Munique no ano de 1938. Com exceção da Áustria, todos os países, entre aspas, libertados, ou melhor dizendo, ocupados pelo Exército Vermelho, por uma estranha coincidência, abre aspas, escolheram, fecham aspas, o socialismo após a guerra. Estamos falando da Tchecoslováquia, Polônia, Alemanha Oriental, Hungria, România, Bulgária, Iugoslávia, Albânia. Nos lugares onde as baionetas soviéticas não deram as caras, mesmo com expressivos ambientes esquerdistas e partidos comunistas incrivelmente fortes, como a França, Itália ou Grécia, o modelo soviético não foi instalado. Casualidade? Coincidência? A resposta para essas perguntas está naquele mesmo texto da Constituição da Tchecoslováquia. Trata-se da incansável disposição para lutar do Partido Comunista. Não é possível lutar sem um apoio real de forças de repressão. Em condições democráticas não é possível, a longo prazo, manter um sistema que, por definição, seja contrário à democracia. Por isso, a democracia deve ser modificada, transformada em democracia popular, entre aspas. O que quer dizer exatamente que a democracia deve ser eliminada. Nos lugares em que isso não foi feito, onde a liberdade civil continuou respeitada, a mudança de sistema não funcionou. Os comunistas, quando falam sobre democracia, têm em mente a ditadura do proletariado. Sempre tendem a desejar essa mudança de sistema para, ao final, introduzir uma ditadura. Isso é visível na história da União Soviética e no caso de outros países da Europa Central e Oriental, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Lembramos anteriormente que na Tchecoslováquia o regime comunista foi instaurado de maneira quase democrática, mas
Precisamos também recordar que, a partir de 1945, os comunistas tchecos se concentraram em um detalhe importante. Em condições semelhantes às de uma democracia, período de 1945 a 1948, esforçaram-se para que houvesse um domínio sobre os ministérios e forças uniformizadas, principalmente em relação à polícia e às forças armadas. A polícia secreta comunista surgiu em 1945 sob o restrito controle de um único partido político, mesmo que naquela realidade política ainda funcionasse outros partidos. Entre parênteses, na Eslováquia, por exemplo, os comunistas não chegaram a ser o elemento político mais forte, fecha parênteses. A única força política que integrou a polícia secreta foi o Partido Comunista da Tchecoslováquia, com o nome de Segurança Estatal, em tcheco, Státní bezpečnost, a abreviação de STB. E, sob o controle do partido, a formação conjunta com a polícia comum e as forças armadas contribuiu de maneira definitiva com o domínio comunista sobre o país. A STB, que é a polícia, né? A STB nasceu em 30 de junho de 1945 com uma divisão desuniformizada da Polícia Nacional Tchecoslováquia, a SNB, em tcheco, Sbor Národní bezpečnosti. A data oficial da libertação da ocupação alemã foi 9 de maio, e é curioso notar uma formação completamente nova e quase imediata do aparelho de segurança. Depois de 1948, a STB cumpriu um obscuro papel de um dos principais instrumentos de terror comunista, e até a sua dissolução, em 15 de fevereiro de 1990, após a Revolução de Veludo, cumpriu também um papel na história do Brasil. Esta publicação aborda também esse tema. A Polícia Secreta Tcheca, a STB, não restringiu suas ações às fronteiras da República da Tchecoslováquia, mas cumpriu tarefas, entre aspas, no mundo quase inteiro. A STB foi a ferramenta de um único partido político, e isso em si já é uma violação completa de todos os princípios das democracias normais. Na Tchecoslováquia, pós-guerra, existiam formalmente alguns partidos políticos, mas somente um possuía um poder real, como mostra a Constituição de 1960. Somente um partido ganhava as eleições, ganhava entre aspas, né? Eleições. Somente um partido tomava decisões relacionadas à polícia, não somente a secreta. Somente um partido mandava nas Forças Armadas. Imagine, dirigia a política econômica, decidia sobre a política social, cultural e sobre as questões relacionadas à política habitacional. Pois é, apenas um partido decidia tudo. Esse modelo estranho e antidemocrático de governo foi importado, entre aspas, para a Tchecoslováquia da União Soviética. A conjuntura colaborou com esse fato, e as antigas elites políticas demonstraram ser ingênuas e sem imaginação ao não dar devida importância à ameaça vinda do Oriente, e subestimaram os sinais de perigo. Para que nada disso se repita, é necessário recordar, descrever e esclarecer essas questões. Foi por isso também que escrevemos nosso livro. Então, pessoal, essa foi a introdução do livro. Aqui vai falar que a Tchecoslováquia, como já foi dito, a Tchecoslováquia era um braço da União Soviética no Brasil, né? Muito antes de 1964. Porque nesse período, o Brasil, em 64, o Brasil não tinha relações diplomáticas com a União Soviética. Então, a Tchecoslováquia, ela agiu aqui dentro do Brasil como um braço da União Soviética, diretamente, né, sobre a ordem do Partido Comunista, e através da Tchecoslováquia,
foram infiltrados muitos agentes espiões aqui da STB, que é a polícia, né, a espionagem, né, agência de espionagem, a polícia secreta da Tchecoslováquia. E ao longo da leitura nós vamos ver que eles tomaram eles compraram um jornal aqui, que se tornou uma ferramenta assim poderosa na disseminação do comunismo. Eu já disse que nesse período, muito antes de 1964, havia muitos agentes infiltrados, né? Vieram muitos agentes e eles vieram trabalhar em diversas áreas do governo, como diplomatas, em vários cargos. Ok, pessoal? Então, essa foi a introdução. Fiquem todos com Deus. Mais uma vez eu peço que vocês colaborem, se inscrevam no canal, compartilhem e deixem um like e me ajudem a levar adiante esse projeto, ok?